VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós abordamos temas como yoga, maternidade real, meditação e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. Eu quero aproveitar e pedir para você que está aí nos assistindo curtir e principalmente compartilhar os episódios que eu tenho compartilhado por aqui com quem você acha que possa se interessar. E o episódio de hoje é sobre transição de carreira e eu vou apresentar para vocês a minha convidada. Algumas transições na vida não são apenas mudanças de caminho, mas reencontro com a própria essência. Ela trilhou por uma década o universo da arquitetura, desenhando espaços e construindo formas. Mas foi no yoga que encontrou a estrutura mais essencial, aquela que sustenta o corpo, a mente e a alma. Praticante há 11 anos e professora há 7, hoje se dedica integralmente ao ensino dessa filosofia, criando à frente da Escola Pulsa um espaço vivo de acolhimento e aprendizado. Mari Galvani. Obrigada, amiga! Eu que agradeço por estar aqui participando dessa trajetória juntas, né? Também da arquitetura e do yoga. Delícia! Eu vou começar então, gente, contextualizando só um pouquinho antes da Mari trazer, né, um pouco sobre ela, que é eu sou arquiteta, já falei aqui em outros episódios, e eu e a Mari, a gente trabalhou juntas por um tempo no escritório de arquitetura, onde era uma loucura, né, Mari? A gente trabalhava, assim, como arquitetas, assim, loucamente, porque a profissão de arquitetura exige bastante dedicação, né? Não que as outras profissões não exijam, mas, assim, quando a gente tá num escritório, enfim, depende muito de prazos, né? As demandas, os detalhamentos são super intensos e complexos, enfim. Então, a Mari, a gente não foi colegas de faculdade, mas a gente foi colegas de escritório. E aí, depois de um tempo, a gente se reencontrou no mundo do yoga, né? Que é o que a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, eu quero, Mari, começar te perguntando o que te fez perceber que tu queria mudar de carreira. Na verdade, eu não consigo lembrar de um ponto, de um momento único, assim, onde eu decidi mudar de carreira. Foram coisas que foram vindo aos pouquinhos, sempre em busca de autoconhecimento, sempre em busca de práticas, né? A terapia, enfim, eu sou adepta de outras práticas de autoconhecimento, mapa astral, outras coisas assim, mas sempre nessa busca. Então, eu acho que a gente encontra no escritório de arquitetura exatamente o que tu estava falando, é muito trabalho, né? E por mais que eu trabalhei 10 anos no mesmo escritório depois de formada, né? E por mais que fosse trabalho de equipe, trabalho, né, com outras pessoas, eu sentia falta de estar trocando com outras pessoas. Eu acho que isso foi algo que foi permeando muito a minha vida dentro da arquitetura, a falta da troca com outras pessoas, né? Acabava que era sempre uma equipe única, ficávamos sempre nós dentro do escritório e eu sentia essa falta de ter outras pessoas permeando a minha vida, né? Então, eu acho que foi nessa busca de, digamos, lidar com pessoas que eu acabei encontrando o yoga, né? Assim, foi nesse caminho. Ao longo desses 10 anos, onde eu já estava nessa ideia de talvez um dia trocar por eu não digo nem por outra carreira, no sentido de outra profissão. Poderia ser como arquiteta, né? Poderia ser a própria arquitetura. É uma reconstrução dentro da própria profissão, claro, né? Então, eu acho que nessas buscas, assim, o yoga acabou aparecendo, né? Então, eu acho que... Mas a busca sempre foi por tentar trazer mais pessoas para minha vida, assim. Acho que foi nesse caminho, assim, que eu me encontrei. Que legal. Né? E não teve, assim, então, um momento específico? Foi uma coisa gradual, assim? Foi uma coisa gradual.
porque já existia assim um olhar para fora, digamos assim, daquilo ali que eu estava fazendo. Eu gostava do que eu fazia, né? Nunca não gostei. Tu não chegou a Mas ter um momento assim, tipo, ai, tô super insatisfeita com isso? isso foi o que Ok. aconteceu lá depois. Isso veio depois do yoga, porque o yoga também trouxe essa transformação. Claro. Então eu já praticava yoga quando eu comecei com a minha primeira formação. Foi ali que eu decidi, porque ou eu me encaminhava para um lugar do escritório onde eu ia assumir coisas, mudanças dentro do escritório, e que eu já não me sentia mais dentro daquilo ali, né? Meu coração já dizia que não era mais aquilo, ou eu saía fora, né? Então é ali que eu decidi que, bom, então vamos continuar olhando para mim mais um tempo. Daí eu não sabia, e foi assim, tipo, do dia, depende como tu disse, daí foi meio do dia pra noite, assim, questão de um mês eu tava com tudo decidido. Vamos olhar para mim mais um tempo, vamos continuar essa formação, vamos, né, vamos seguir nesse caminho aí, e não como profissão, no primeiro momento não era isso que eu tava pensando, mas aí a coisa começou a aparecer, começaram a aparecer os alunos, e aí eu vi que esse era realmente o caminho que eu queria trilhar, né? Eu acho que o yoga tem um pouco disso, né, Mari? Que às vezes a gente não consegue definir um momento exato, porque como a gente vai incorporando o yoga na vida, independente de como tá a tua vida, né? Digamos, tu estava praticando yoga sendo arquiteta. Só que ele vai transformando tantas coisas sutis, né? Que daí a gente vai olhando para aquilo ali, e aí ele vai entrando, não todo mundo, óbvio, não todo mundo que faz formação é professora, né? Mas quando ele vem, assim, tipo, daí, assim, do nada, não. Vou dar aula, vou, né? Tem um processo todo, assim, inclusive, que a gente nem percebe que o yoga tá fazendo com a gente, né? A gente vai praticando, às vezes nem entende muito por que a gente tá indo. Eu comecei o meu caminho no yoga pela meditação, foi ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, né? E aí eu comecei pela meditação, aí comecei a me interessar, e como eu queria seguir na meditação, eu achei que o yoga era um caminho. E aí essas transformações vão vindo, até que eu lembro até hoje do dia que uma professora me disse, eu acho que tu deveria fazer formação, mas na minha ideia era assim, para estudar mais, para entender mais por que é que eu estava fazendo aquilo ali, né? E aí o caminho é aquela história, né? Tu dá o passo e o universo coloca o chão, né? E aí foi indo, foi acontecendo. Mas eu não via o yoga como um trabalho, né? Sim. Como uma profissão, assim, né? O caminho se faz caminhando. Exatamente, exatamente. E aí, Mari, então, conta pra gente, assim, como é que foi lidar com dúvidas e medos, assim, desse início de sair da arquitetura e começar a dar as aulas de yoga, por exemplo? Deixa eu te dizer assim, daí são dois momentos, né? O medo de sair de uma profissão que estava indo bem, né? Não tinha, assim, o que falar. Então, era uma profissão que estava indo bem. E aí, largar uma segurança que a gente tem, né? E segurança bem entre aspas, né, Jana? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho não é algo seguro nunca, né? Então, assim, larguei, mas eu acho que a maior insegurança veio em me tornar professora, em olhar e dizer assim, será que eu consigo? Será que vai dar? Né? Então, eu acho que são as inseguranças daí do novo trabalho, assim como aconteceu quando a gente começou a estagiar, quando a gente começou o primeiro emprego, né, mesmo. Então, assim, são essas inseguranças que vêm. E lógico, né? Daí a insegurança no sentido de tipo, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas com isso, né? Então, assim, porque acho que a transição de carreira é muito importante a gente falar disso também, né? Sim, assim, da com questão certeza. de que tem que ter uma organização, de que tem que ter. Pode ser alguém que te ajude, não é essa questão, né? Não vamos aqui falar de onde vem esse dinheiro, mas tem que ter uma organização para que tu possa fazer isso com segurança. Exato. Né? Então, eu acho que isso, assim, é algo que deixa a gente um pouquinho insegura, assim, nos primeiros meses, né? E eu acho que o próprio yoga, né, como tu já estava, por exemplo, né, já tinha feito a formação e tal, eu acho que ele nos ajuda, né, a lidar um pouco com esses medos e com essas inseguranças, né? Com certeza. Com certeza, até porque eu acho, primeiro que a gente não para de estudar, né? O yoga a gente não para de estudar. Isso é muito engraçado, assim, porque a sensação que dá em algumas outras, a própria arquitetura, o nosso estudo é trabalhar. Você vai trabalhando, vai aprendendo na prática, ganhando experiência.
dar aulas também. Quanto mais Uhum. aula tu dá, mais experiência tu tem. Mas hoje não para de estudar, né? Sim. E aí tu vai estudando e vai estudando. Então isso também é muito bom, porque ao mesmo tempo que tu vai atrás de te conhecer, Uhum. é só aí que tu consegue passar adiante, né? Exato, exato. Então tem um lado bom, assim, disso, assim, que eu me vi completamente diferente da arquitetura, Sim. né? Uma das coisas, assim, que eu me lembro, quando eu larguei a arquitetura para, num primeiro momento, só terminar minha formação e comecei a dar aula, a primeira coisa foi, assim, o tempo livre. O que eu Uhum. faço com esse tempo livre agora? Porque daí eu tinha mais tempo livre, Uhum. né? Durante o dia, eram os horários que eu não estava acostumada a ir na academia no meio da tarde, por exemplo. Uhum. Agora é o que acontece, porque nos outros Sim. horários é que eu tô ali dando aula, tô cuidando do pulsa, né? Então, isso assim foi algo estranho num primeiro momento para mim. Sim, porque quando a gente muda de carreira, né, isso muda toda uma dinâmica também pessoal, né, de funcionamento nosso, da nossa rotina, Exato. pra gente encontrar essa nova rotina na nova Aham. profissão e também se experimentar, assim, né, tipo, é isso, muito isso, às vezes a gente dá uma aula super cedo, né, de yoga, e Sim. aí a gente inverte, em vez de ir na academia cedo, a gente Aham. vai mais tarde, vai de tarde, porque a gente Exato. já fez o nosso trabalho lá antes, né, então Aham. também tem toda essa readaptação, assim, né, da gente Exato. fazer. Que é algo que a gente está muito acostumada. Por vezes eu ainda me pego, assim, chegando no final da tarde, assim, tá, e agora o que eu vou fazer? Como se fosse um escritório ali das 8 às Uhum, 8, entendeu? uhum. Então, por vezes eu ainda me pego, assim, tá, agora é hora de não fazer nada. Não, sei lá, ainda dá tempo de fazer tal coisa, sabe? Assim, tipo, muda um pouco, muda bastante a dinâmica, assim. E é interessante até isso que tu trouxe, né, Mari? Porque muitas vezes as pessoas na correria do dia a dia, né, do Uhum. estresse da vida louca, moderna que a gente leva, elas não sabem o que que elas gostam de fazer no tempo livre, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando Uhum, elas param, tem um tempo, as mães, até muitas mães, a gente vive na loucura da maternidade, e aí quando a uhum, gente tem um tempo, a gente, puta, o que que eu vou fazer agora? uhum. E aí eu acho que entra muito o autoconhecimento, né, da Sim. gente, o yoga, ele é autoconhecimento puro, Uhum, né? É a gente começar cada vez mais, assim, se auto-observar, para entender, né, o que que realmente faz sentido nesse momento, o que que faz sentido para mim, o que que me nutre, né? O que que aham. me abastece na vida, assim, né? Então, que eu Sim. posso usar esse momento de não ócio, mas esse momento que eu tenho, É, tempo aqui aham, para é. fazer isso, né? Exatamente, que a gente não precisa mais, o tempo agora ele é teu, parece, Sim, né. sim, Antes a sensação que eu tinha é que o tempo era o que sobrava. claro. E agora, isso para mim foi algo, assim, que me desafiou no início, mas também foi a maior diferença, assim, que eu percebi. Só que não Sim. é fácil, né. Sim, então aproveitando falando isso, a próxima Aham. pergunta era assim, quais foram os maiores desafios nessa transição, ou se tu tem algum Uhum. específico, assim, que tu possa falar? Hã, os maiores desafios, eu acho que foi no fim, é difícil de falar dos desafios da transição de carreira sem tocar na pandemia, né, porque Sim, foi muito pegou. próximo da pandemia, assim, a minha Uhum, transição ali, né. Então, os desafios foram mesmo esses, assim, na captação de novos alunos, né, de uhum, toda essa transição que teve até para o online, uhum, né, e eu não virei a professora exclusivamente do online na época da pandemia, sim, uhum, mas hoje eu voltei a ter o Pulsa, porque eu gosto desse contato com os alunos, eu gosto das aulas, por exemplo, eu gosto da turma, né. uhum. Então eu acho que isso, assim, foi o principal desafio, começar na captação, começar onde vai, né. E também, eu acho que a questão, assim, de terminar uma formação e se sentir segura para dar aula, né. Eu acho Aham. que nesses primeiros a gente falava muito A sobre isso, né, segurança, né? a segurança para dar aula. E aí, então, estudei muito, né, continuo estudando, bem o que a gente falou antes, assim, sempre muito estudo, novas formações, novas porque eu acho que é isso que vai nos dar segurança, né. Uhum. Mas isso não muda com 40 anos, não muda com 30, não muda com 20, entendeu? Aham. Tipo, sempre que tem algo novo na vida, e eu acho até saudável, um Sim, pouquinho dessa aquele friozinho na barriga, né? e demonstra cuidado, né, Claro. demonstra cuidado, assim, quando a Eu acho gente que a gente tem. já falou bastante sobre isso até, né, Mari, na carreira de yoga agora.
que eu acho, até falei num outro episódio aqui, que eu acho que às vezes no yoga também tem uma coisa, né, Mari, que os professores hoje em dia eles ficam muito, porque eu tenho formação de tantas horas, eu fiz tantos cursos, eu fiz tantas formações, nananana. Tudo bem, mas assim, a gente precisa colocar isso em prática, né? E precisa, assim, dissipar, né? Dissipar, não, disseminar, né? Essa prática que é o que a gente quer fazer, do que só ficar estudando. Eu acho que lindo, Sim, que eu acho que realmente o yoga nos traz isso, porque eu acho que quanto mais a gente trabalha na autoobservação, no autoconhecimento, mais a gente quer se aprofundar, mais a gente Sim. quer entender o que acontece, sei lá, fisiologicamente, né, no corpo mesmo, porque a gente agora como instrutora, a gente trabalha com o corpo. Claro. Então a gente sempre quer saber um pouco mais o que se passa, né? Mas eu acho que a gente também não pode se perder nesse lugar de ficar só buscando, né? Exatamente. Agora tu falou uma coisa que para mim é muito certa, assim, quando a gente fala de seguir estudando, não é sair fazendo todos os cursos do mundo sem critério nenhum, né? Sim. É seguir estudando, com a prática pessoal, Exato. né? Indo pro tapetinho, olhando o que está acontecendo, entendendo os momentos da nossa vida também, porque eu acho que isso o yoga traz, que é muito importante, entendendo os momentos da nossa vida, que tem momentos em que a prática vai estar mais intensa, tem outros momentos que não vai estar, tem épocas que tu vai ter que, eu sempre digo assim, que não existe um passo atrás, né, no yoga. Quando tu tem que recuar um pouquinho, não é um passo atrás, é porque tu aprendeu a andar, né? Então, assim, é porque tu aprendeu a te respeitar. Isso aí. E eu acho isso muito importante, assim, a gente olhar para nossa prática, olhar para onde a gente está naquele momento. E isso, para mim, é o estudo. Com né? certeza. É nesse sentido, assim, de seguir estudando, né? Eu sempre falei e sempre defendo muito isso, assim, que é isso, a nossa prática pessoal, nós instrutores, né? Ela é muito importante, assim, pra gente poder compartilhar, né? Porque sem a gente sentir e viver aquilo ali, é muito diferente tu ficar, né, ensinando o teórico, né? Do que a prática. Então, muitas pessoas perguntam, tá, mas tu dá aula de yoga, daí as aulas que tu dá já valeram como a tua prática. Não. A gente faz a nossa prática diária, independente se ela é, né, de 1 hora, de 2 horas, de 15 minutos. Acontece uma prática diária sempre, né? Sempre não, também é isso que tu tá falando. Às vezes tem momentos da vida que, né, não dá pra conciliar, aconteceu alguma coisa. Mas como a gente já tem um pouco dessa consciência, né, desse aprendizado, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai voltar o nosso foco para aquele lugar, né? Exato. Eu acho que é isso, assim, a gente tomar esse cuidado. Uma vez uma amiga me falou, né, que é pra gente cuidar que o nosso tempo sem praticar não seja maior do que o tempo praticando, né? Então, eu acho que isso é muito importante de olhar, Isso. assim, vão ter dias que não vai dar, tá, né, ali, sei lá, com família, então, acho que às vezes tem momentos que tu diz, tá tudo bem, tô curtindo aqui os outros momentos, e eu acho que daí também a gente enxergar que o yoga é a prática física, né? Mas que em alguns momentos o teu yoga também vai estar ali em outro lugar, né? Tipo, tu vai estar depositando ele num outro cuidado. Maravilhoso. Né? A gente Então, acho que já isso. conversou muito sobre isso, né? Porque eu acho que o yoga hoje em dia ele é muito vendido ainda. Eu acho que até atualmente tá falando um pouco mais da filosofia da vida, né? Mas eu acho que ele é muito vendido o tapete, né? Sim. As posturas, a prática física. E é muito isso que tu fala. Eu já falei aqui também. O yoga, ele acontece na vida, né? Não em cima do tapetinho. A nossa prática física, ela nos dá muita resiliência, muito aprendizado. Mas é isso, às vezes é esse aprendizado de assim, essa semana que eu vou estar com a minha família, que eu vou estar, talvez, às vezes, de férias, aproveitando outras coisas. Eu não vou praticar o yoga físico. Eu vou praticar o outro tipo de yoga, que é o respeito, a empatia, que é, né, o respeito com o outro, o respeito consigo, que é não agir com violência, né? Então, assim, o yoga, ele tem muitas outras coisas, que é a filosofia, que a gente pratica quando não tá praticando. Né? Exatamente. E é na prática do tapetinho que a gente aprende isso com a gente, né? Sim. Porque isso também é algo assim que muda muito com a prática de yoga. A gente aprende a se tratar como a gente trata os outros, né? Sim. Tipo, porque às vezes a gente trata melhor os outros do que a si mesmo. Né? Muitas vezes. Então, o tapetinho nos ensina muito esse lado, assim, de olhar, de respeitar, né? De respeitar o próprio corpo. Isso, assim, Antes do yoga, eu me machucava muito mais, né? Na academia, fazendo exercício, né? E hoje no yoga a gente respeita, a gente fica feliz por ter um corpo que pode praticar, né? Ai,
Perfeito, é isso, né? Então, e aí, quais foram as descobertas mais gratificantes desse novo caminho? Eu acho, uma das descobertas que eu tive muito com esse novo caminho foi a coragem, tá? Porque eu acho que eu não sei se eu já me considero, pode ser que hoje eu já me considere uma pessoa corajosa, entendeu? Mas eu nunca me senti uma pessoa muito corajosa. E o yoga traz essa coragem, né? Porque é ali naquela invertida que talvez tu penou para fazer que aquilo vai acontecendo, né? E aí eu percebi que isso, e aí a coragem também de dizer não, né? Porque eu acho que isso, né? Tem o livro aquele Coragem de Ser Imperfeito, eu acho que isso é muito verdade, né? A gente começa a se dar conta que tá tudo bem, né? Às vezes não vai ser perfeito, mas vai te dar não sei nem se é propósito, é um sentido para as coisas, assim, né? E eu acho que também, assim, a questão da segurança, assim, de eu me sentir segura para assumir outras coisas, né? Porque a gente percebe que a gente pode muito mais do que a gente acha, né? Então, eu acho que ter trocado, assim, ter feito toda essa transição, assim, foi importante para isso, assim, porque acabou reverberando em outras áreas da vida, não só na profissão, né? Que eu acho que o yoga, ele faz muito isso, né? Ele atua nos lugares ali, assim, muito sutis, que às vezes a gente nem sabe nomear e muitas pessoas que praticam não entendem, né? Mas é mais ou menos isso que tu falou, tipo, a invertida que tu tá lá praticando todas as vezes para fazer, ela te dá um medo de cair, ela te dá um medo de se machucar, ela traz a prática física do yoga, ela traz vários medos e vários desafios, né? Tipo, eu tenho que ficar nessa permanência aqui, 5 respirações, tá demais pra mim, tá queimando a minha perna, meu braço não tá aguentando. E aí é por isso, esses dias eu falei até no meu Instagram, às vezes não, é daí que vem aí a tua resiliência no teu dia, na tua vida, pra tu seguir indo em frente dos teus objetivos. Então, assim, não é aí, né? Mas assim, esse lugar no yoga, ele é muito potente pra isso e ele é super sutil, assim, né? Então, de se perceber na prática, né? Exatamente. E a gente demora, às vezes, para se dar conta que isso tá acontecendo. Sim. Tu fica ali praticando e pensando assim, gente, O que eu tô fazendo que aqui? eu tô fazendo às vezes, aqui? né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? E foi que inventou isso mesmo. Sim, Guria, muito. Então Várias vezes acontece, me pego isso. Mas eu vou compartilhar que, tipo, talvez não tenha sido mais gratificante, mas eu me lembrei de assim, da arquitetura, por exemplo, que eu trabalhei, acho que uns 5 anos, mais ou menos, como arquiteta em alguns escritórios. E eu me lembro que teve um deles, que acho que foi até o último que eu trabalhei. Não, foi o penúltimo que eu trabalhei. Que tinha muita demanda e que eu tinha que trabalhar no final de semana e que eu tinha que trabalhar até às 11 da noite e que às vezes eu ainda ia para casa e tinha que trabalhar e terminar. Isso para mim foi tipo, eu não preciso mais fazer isso. Não que eu não tenha que trabalhar bastante, porque quando a gente empreende, né, a gente também tá empreendendo, né? A Mari tem a escola dela, eu também tenho o meu espaço, né, e os meus produtos digitais agora. Isso também dá trabalho e às vezes eu trabalho de noite, mas é diferente, porque assim, na arquitetura eu acho que tem uma pressão muito grande também, né, dos prazos, das entregas, das mudanças de projeto, dessas demandas, assim, às vezes até de detalhamentos, mais que a gente tem que estar lá super atenta para detalhar determinados projetos, né? Então isso para mim foi assim, agora não preciso mais disso. Então, para mim foi esse momento, assim. Exatamente, mas tu falou uma coisa muito certa, né? Que para quem pensa em transição de carreira é muito importante entender que a gente não vai trabalhar menos, né? Vai trabalhar muito, né? Eu agora recentemente assumi um outro negócio junto com o Pulsa ali, a casa toda, né? Então, assim, trabalha da mesma forma. Então, às vezes até mais. Só que a grande diferença é que eu posso optar por daqui um pouco, no meu domingo de manhã, que é um dia que tá tudo silencioso, que tá tudo tranquilo, que não vai ter um monte de mensagem no WhatsApp, que não vai ter essa demanda, para fazer outras coisas do trabalho, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença, porque não trabalha com prazos. Sim. Então, né? Mas tem bastante trabalho. E eu acho que até agora eu pensei em outra coisa, assim, gratificante, né? Eu agora... no yoga, eu tenho focado bastante em compartilhar o yoga restaurativo, né? Eu já dei uma prática lá no Pulsa da Mari. E para mim, Guria, tem sido muito gratificante proporcionar esse momento
principalmente que é o meu foco para as mulheres, desse momento, assim, de pausa, sabe? E para mim é muito gratificante olhar a carinha delas no final da prática, assim, de satisfação, de ai, meu Deus, assim, eu precisava tanto dessa aula e às vezes eu nem sabia. Para mim é assim, ai, que coisa boa olhar essa carinha, assim, né? É muito bom mesmo. E a gente percebe que a transformação dos alunos não é só na prática ali, é também uma conversa antes da aula. Às vezes é só algo que tu fez que tu nem te deu conta que tu fez para o aluno naquele dia, né? E é muito isso, assim, a gente vai criando também essa sensibilidade de perceber quando o aluno não está bem, de conseguir olhar para aquele aluno exatamente naquele dia, né? Que tem alguma coisa diferente. E aí é isso que acontece. Parece que no final da aula aconteceu alguma coisa mágica, né? Embora, assim, não é esse o objetivo do yoga, ser mágico, mas é algo que muda o semblante, assim, né? Muito, muito. E aí agora a gente vai falar sobre propósito e satisfação profissional. E aí, assim, o que faz mais sentido para ti hoje, na profissão, né? Na tua nova profissão, digamos, em comparação com antes, com a profissão de arquiteta? É que essa pergunta parece que já foi toda respondida, né? Talvez, eu acho que isso que a gente acabou de falar, né? Talvez de olhar a carinha delas, né? Exato, assim, exato. De poder, eu acho que levar... que a arquitetura também pode ser, sabe, Jana? Eu acho que dependendo do lugar onde a gente trabalha dentro da arquitetura, ela também vai levar esse sorriso, né? Porque tu transformar uma casa também é muito gratificante, né? Porque tu não é... Nós não estamos falando só de tijolinho, né? Nós estamos falando do lar de alguém. Sim. A diferença agora é que a gente está cuidando do lar corpo de alguém, né? E é isso que é muito bom, assim, é poder entender, olhar para a pessoa e conversar com ela e ver que tu tá fazendo alguma diferença na vida dela, que daqui a uns anos, por mais que daqui a pouco ela pare de fazer yoga, né? Por exemplo, gestante acontece muito, elas adoram dar aula para gestante, mas acontece muito. Eu me apego a elas e aí elas acabam não voltando, porque o bebê nasce, porque, enfim, Sim, né? Vem a demanda. Toda uma outra demanda, mas eu fico super apegada a elas. Só que daí tu já quer saber como estão, depois tu já quer, né? Então, assim, aluno que vai embora, chega uma hora que tu quer. E é isso, assim, a gente cria um vínculo diferente. Eu acho que isso para mim é muito importante. Não necessariamente vir amiga. Eu tenho algumas pessoas que tu vira amiga, né? Algumas a relação é aluno e professor, mas igual se cria um vínculo, assim. E esse vínculo, ele é muito... Rico, é isso que dá né? sentido, exatamente. Sim. Eu acho que isso que tu falou é super bonito, né, Mari? Porque eu peguei um ranço um pouco da arquitetura, mas eu acho que o que tu trouxe é bem bonito, assim, de falar isso, né? Porque realmente, quando a gente faz projeto, é que quando eu trabalhava em escritórios, eu não fazia projetos de interiores de casas, né? Eu fazia comercial. Então, eu não trabalhei muito nisso, mas às vezes na arquitetura é isso, tu tá realizando o sonho de uma família, né? Projetando, assim, uma casa nova que ela conseguir, que elas compraram, que eles vão se mudar, um apartamento, seja lá o que for, mas tu tá projetando o lar, o lugar que essas pessoas precisam chamar de casa, chamar de seu, né? Sim. E na arquitetura não, e no yoga a gente faz isso realmente com o corpo da pessoa, que eu acho que às vezes as pessoas, elas, hoje em dia, né, elas estão tão desconectadas delas mesmas, assim, como corpo mesmo, às vezes. As pessoas estão tão no automático que é isso que a gente falou, não sabe o que gosta, não sabe o que precisa fazer, não sabe o que não gosta, não sabe nada porque tá tão desconectado. E aí no yoga a gente traz então para esse olhar, tipo assim, agora é o momento de olhar para ti, de, né, ver observar como tá a tua respiração, como é que tá o teu corpo, onde é que tem dor, onde é que tem, não tem, o que tá aí por trás disso, porque pra mim, esse é o sentido, assim, né? Então, por mais que eu tenha o ranço lá do yoga, tem essa parte bonita, mas pra mim, eu tenho muito mais sentido, pra mim tem muito mais sentido em arrumar esse lar corpo do que o lar que físico. é o primeiro, né? Exato, que é o primeiro, porque uma vez eu falei, sabe, quem me acompanha aqui sabe que eu fiz uma mudança de cidade, né? Então, assim, quando eu tava aqui em Porto Alegre,
eu tava insatisfeita, assim, tipo, num determinado momento. Aí eu falei, não quero mais morar. Primeiro, na verdade, só queria morar numa casa. Eu queria descer, tipo, do alto, eu precisava pisar no chão, assim. E aí eu tava, tipo assim, não tô satisfeita aqui, sabe? Eu preciso mudar. Só que aí depois eu comecei com o yoga, que me ajudou muito nisso, assim, eu entendi que, tipo assim, a gente primeiro precisa estar satisfeita internamente, para depois mudar de lugar, de cidade, de emprego, né? Então, até da própria transição de carreira, tu tem que primeiro estar satisfeita contigo mesma, para depois tu fazer essa mudança, né? Então, assim, o nosso lar, ele é muito mais interno do que externo, porque às vezes tu se muda para lugares que, por mais lindos e maravilhosos que sejam e aconchegantes, se tu não estiver bem contigo mesma, não faz sentido estar naquele lugar, né? Exatamente. Tu pode ver aqueles dias que a gente resolve tá num dia muito agitado. Aí tu resolve trabalhar, o que tu começa a fazer antes? Arrumar tudo para trabalhar, arrumar tudo para fazer não sei o quê. Eu só vou ler depois que eu vou arrumar toda a bancada. Só vou praticar depois. E aí, quando no fim tu arruma tudo e acaba não praticando, e acaba não lendo. É porque, no fundo, o que não tá arrumado é o interno, né? Então, eu acho que é isso aí que tu falou mesmo, assim. A gente começar a organizar esse interno. Sim, super. Então, vou aproveitar que a gente está aqui mais ou menos no meio do episódio e pedir para vocês que estão aí nos acompanhando, curtir, compartilhar esse episódio com outras pessoas que estão pensando, né, em fazer uma transição de carreira, ou mesmo que não estão pensando, para conhecer um pouco mais dessa nossa nova carreira, né, Mari, que é o yoga. E então a gente vai continuar aqui. Eu quero te perguntar, Mari, a gente já falou um pouquinho, mas se a gente conseguisse aprofundar um pouquinho mais, como é que essa nova profissão impacta na tua rotina, na tua visão de mundo e bem-estar? Bom, na rotina a gente já falou, né? Ali é muito a questão, assim, de hoje entender um fluxo diferente, assim, de poder ser um pouquinho mais dona da agenda, digamos assim, porque não é bem assim, as aulas em turma a gente tem, os horários estão sempre ali, mas assim, sobram os horários no meio da tarde, e aí também às vezes sobra esse horário no meio da tarde e tal, o que eu vou fazer? Porque daí a gente também entra na produtividade, eu preciso produzir, e tem dias que tu ainda vai ter que dar aula no final da tarde, bom, então talvez agora é a hora de descansar, é esse momento, entendeu? Tem dias que não, tem dias que tem que trabalhar de tarde, porque tem que resolver outra coisa, tem que preparar as aulas também, eu gosto de sempre pensar nas minhas aulas antes, né? Então, assim, mas isso impactou muito na minha rotina, foi algo assim, e é bom, é algo que passou a me dar muito prazer, assim, de poder realmente não precisar ficar esperando o fim do dia para fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer, né? Então, assim, essa mudança de rotina, mas ela é importante porque ela exige muita disciplina, né? Porque se a gente não tiver disciplina, essa mudança de rotina ela é muito difícil, na verdade. Ela passa a ser muito mais difícil, né? E eu acho que daí a questão do bem-estar é porque as coisas pararam de ser uma obrigação, entendeu? Tipo, a academia hoje... Eu vou porque eu gosto. Eu vou entendendo porque eu preciso. Eu sempre gostei de fazer exercício, tá? Mas assim, sempre tive minhas preferências, né? Então, assim, às vezes ia pra musculação, que saco, tem que ir na musculação. Mas assim, hoje parece que as coisas tu faz com mais prazer. Também identifiquei que muitas vezes são os horários que tu faz as coisas que fazem tu não gostar. Também tem isso, né? E a questão do bem-estar, bom, é que daí também o caminho que eu escolhi é um caminho de bem-estar, né? Aí fica muito difícil, assim, eu não sair da arquitetura para outra, né? Outra carreira Mas aí muito eu vou fazer louca. um parênteses aqui, depois eu quero falar também do que impactou na rotina, mas do bem-estar, sabe, Mari? Esses dias eu até falei na minha terapia. A gente trabalha com bem-estar, né? Com o yoga, mas a gente não pode esquecer da gente ter, às vezes, um hobby nosso que é, assim, desassociado do yoga, né? Porque o yoga em si, é isso que tu falou, ele já é um bem-estar, ele já trabalha isso. Só que a gente que trabalha com isso, a gente acaba que, tipo assim, eu por exemplo, só leio livro relacionado... Só não, né? Agora eu já assim, me expandi. Mas assim, não é só, mas, por exemplo, tudo que eu leio eu relaciono com yoga, tudo que eu assisto, eu boto no yoga, tudo. Então, assim, tem um momento... Não, então, eu vou fazer agora, o ano passado eu fiz, por exemplo, uma aula de cerâmica.
que não tem nada a ver com yoga, pra gente Uhum. também ter esse momento, porque a gente não pode Sim. esquecer disso, né? Com certeza, isso também já era uma pauta de terapia minha, né? Que eu precisava ter um hobby. Porque, com certeza, eu saí do yoga como uma praticante para virar professora e praticante, porque a gente nunca deixa de ser praticante. Só que daí tudo estava relacionado com yoga. Mesmo no hotel, fazer minha prática ali, digamos, uma prática formal, né? Fazer minha prática de yoga, tanana. Daí, de tarde, eu ia lá, já ia estudar um outro negocinho, já ia pro tapetinho. Aí, quando eu fiz isso aqui, e não tô nem falando de estudar filosofia, tô falando de estudar a própria, né? Daí eu ficava, e aquilo acabou virando meu hobby, né? Eu também. Claro. E aí eu ficava pensando assim, não, gente, eu preciso fazer outras coisas. Daí, durante a pandemia, eu fiz curso com a Madu de astrologia. Fui estudar outras coisas. Agora, esse ano, comecei ano passado. Nós já estamos em 2025, olha, perdida. Comecei a costurar, então assim, e que são coisas que te levam para esse estado de flow, né? Sim. Que é algo assim que tu tá fazendo. Porque o hobby, para mim, é isso. É algo que nos dá prazer, mas que não tem ele tem fim em si mesmo, Ele não né? tem uma obrigação de resultado, digamos, Exatamente, né? E que bom que não tem essa obrigação, né? Aleluia. Então, eu acho que é isso, assim, a própria prática, a tua prática pessoal, ela não pode ter esse olhar como é que eu Essa posso obrigação dizer, assim? de ter não sei se é isso que tu quer falar. Ela tem que ter a disciplina, né? Claro. Tem que ter a disciplina, mas a Mas tua uma obrigação prática de ter um resultado, de chegar lá. Exatamente, né? A tua prática pessoal é para ti. É. Para ser professora, tu estuda de outras formas. Sim. Né? Isso, Tem que sim. sempre lembrar que a prática Sim. pessoal é para si mesmo. Sim, assim, e pra né? gente, né, nessa profissão é bem difícil, né? Porque Separar. a gente, assim, às vezes é aquela coisa que é muito tênue, né? Uhum, Tu tá ali exatamente. praticando pra tua prática, mas aí, tipo, putz, mas isso aqui, não sei. Não, peraí. Que isso aqui agora é a minha prática e depois eu vou estudar sobre isso, né? Exatamente. E é bem difícil, né? Exatamente. Eu super me identifico com isso. É. Mas eu acho que antes tu falou ali, né, que foi a pergunta, assim, como é que essa transição de carreira impactou na rotina, né? Primeiro, a gente falou já lá no início também dos horários que a gente muda, né? Em vez de ir na academia da manhã, vai na academia da tarde. Às vezes a gente dá aula às 6 da manhã e, enfim. Isso também, Mari, pra mim... foi super legal, eu gosto dessa flexibilidade, mas ao mesmo tempo, num momento, agora, às vezes ainda me pego nessa, assim, mas assim, num lugar assim, tipo, é isso, sei lá, às 3 da tarde eu tô sentada na minha varanda lendo um livro. E aí eu, putz, mas eu não posso estar aqui. Eu tenho que estar produzindo alguma coisa, eu tenho que estar elaborando uma aula, eu tenho que estar organizando uma outra coisa. E aí vem esse lugar, assim, de que a gente foi ensinado que o trabalho, ele precisa ser das 8 às 6. E no meio da tarde, nem pensar, tá sentada lendo um livro, ou tirar uma soneca de meia hora para descansar o corpo, né? Então, essa mudança, para mim, foi bem... desafiadora internamente, assim, sabe? De não me sentir culpada, de entender que, pô, esse aqui é o meu trabalho e eu posso me dar esse momento. Porque, às vezes, às 6 da manhã, que as pessoas estão dormindo, eu já tô dando aula, né? Então, me pegou um pouco nesse lugar, às vezes, sabe? Mas é bem fácil ir pra esse lugar, né? Que é a história do tipo assim, vou sair pra almoçar às 2 da tarde, né? Como assim? Gente, tô me vendo aqui almoçar com um amigo. Rica, tipo assim, não faz nada da vida. Não, a gente faz bastante coisa da vida, né? Eu, por exemplo, quando eu faço os refúgios maternos, por exemplo, eu tenho feito lá em Floripa também, que é 1h30, mais ou menos, de onde eu moro, né? Então, por exemplo, eu marco, agora até tenho marcado um pouquinho mais tarde para eu ter um pouco mais de flexibilidade. Eu marco às 9, né? Porque eu faço no sábado, para elas também não precisarem chegar tão cedo. Só que eu acordo às 5, porque eu carrego o carro, eu faço, às vezes, sei lá, um chazinho para levar, eu junto tudo, ainda pego a estrada, nanana. Então, assim, mesmo que não pegando a estrada, se for aqui, né? Eu acordo 1h30 antes, 2 horas. Eu acordo, não, estou preparando aquela aula, aquele ambiente, tudo aquilo. 1h, 2 horas antes, às vezes, né? Então não é só, ela deu aula às 6 da manhã, mas às vezes ela tá desde as 5, desde as 4, sei lá, fazendo ali, né? Organizando tudo pra que tudo esteja redondo pra quando realmente acontecer, né? E eu acho que assim, Mari, o que mudou, né? O que essa nova profissão trouxe de visão pro mundo, né? Não sei se tu consegue dizer alguma coisa assim.
Em si, eu acho que o yoga ele muda tudo, né? Mas, sei lá. A gente falou mais de yoga aqui, no fim. Mas é que não tem como, porque foi o yoga que transformou Que tudo fez essa isso, transição né? também, né? Exato. E aí, isso é muito legal, assim, porque daí hoje eu também me vejo bem que tu falou, empreendedora, né? Então, assim, a gente tem toda a parte de empreender, que é a parte de administrar um negócio, que é essa parte. Mas eu acho que o que muda muito de visão do mundo, assim, primeiro que para a gente cair no yoga, no geral, a gente já tem uma visão um pouquinho diferente, até das questões assim de tentativa de sustentabilidade, né, de bem-estar para todos, de ter esse olhar assim um pouco mais do coletivo, né? E eu digo tentativa de sustentabilidade porque é algo ainda muito difícil, né? Mas aí também nós entraríamos também numa outra conversa. Mas assim, eu acho que esse olhar é o que mudou muito para mim, né? Porque às vezes a própria arquitetura tem muita arquitetura sustentável, né? Mas não é a realidade que a gente vive, né? Sim. Então, assim, também poder olhar para isso assim, um pouquinho mais tranquila, né? É algo que, né? Super, né? Eu acho que o yoga, ele, como a gente falou antes, quando não é só a prática física, ele tem toda uma filosofia de vida por trás que faz a gente enxergar o mundo completamente diferente, né? Eu falo que eu sou outra pessoa, assim, tipo, da água pro vinho, quer dizer, do vinho pra água, ao contrário. Depois que o yoga entrou na minha vida, sabe? Porque ele faz muito a gente refletir muito, né, sobre tudo, não só sobre a gente, que óbvio é aquela velha história, a mudança começa pela gente. Mas aí, começando pela gente, a gente começa a olhar pro outro, olhar pras atitudes, pras escolhas que a gente faz, porque a gente aprende, porque a gente ensina, porque a gente compartilha, tipo, né, com filhos, quem tem filhos, ou mesmo com os alunos, ou mesmo com um companheiro, companheira, né? Claro. O que a gente compartilha, as relações, elas mudam, eu acho, né? Depois que a gente entra pro yoga, assim, muito. Porque quando a gente se transforma, a gente transforma também um pouco de quem tá ao nosso redor, né? A gente transforma quem tá ao nosso redor e a gente também passa a enxergar o outro com um olhar mais simpático, né? Sim. Porque a gente passa a enxergar que, tipo, aquela pessoa não age daquela forma porque ela é ruim, né? É porque talvez seja a forma como ela também enxergou o mundo, né? Então, em vários momentos eu me pego assim, antes do yoga eu não pensava sobre isso, não fazia sobre isso, agora eu faço, o que é bom, óbvio, mas eu penso assim, putz, agora eu não consigo não fazer, sabe? Tipo assim, né? Às vezes um exemplo bobo, assim, que acontece muito aqui em Porto Alegre, sei lá, tem pessoas na sinaleira pedindo dinheiro, né? Antigamente eu nem olhava pra pessoa, tipo, fechava o vidro e tal. Agora eu fico assim, pô, dá um bom dia, né? Tipo, escutar, às vezes tu não precisa sempre dar, né, o que eles estão pedindo, mas olhar pra pessoa, sabe? Escutar, entender que aquela pessoa também é uma pessoa, né? Assim, independente das condições dela. Então, às vezes eu fico assim, putz, antes do yoga não tinha tanto isso, assim, agora, o que é maravilhoso, na verdade, né? Porque é isso, o yoga, ele nos ensina a mudar a visão que a gente tem de tudo, eu acho. Então, assim, isso é bem profundo e a gente poderia ficar aqui falando só sobre o yoga, né? Que é o que a gente tá quase fazendo, mas tudo bem. E aí, Mari, o que tu diria para quem sente que o teu trabalho atual já não faz mais sentido, não traz realização, mas tem medo de mudar? Ai, difícil, né? Difícil. Porque eu acho que, assim, primeiro, né? A primeira coisa eu acho que é importante a gente saber, não tem idade, né? Não tem idade porque, basicamente, a gente vive até morrer, né? Então, assim, acho que, claro, tem que ter uma organização, independente da tua idade, né? Mas eu acho que às vezes a gente não tá satisfeito. Isso eu falei lá no início, acho que eu comentei alguma coisa assim. A gente não tá satisfeito com aquele nosso trabalho, mas não necessariamente a gente precisa botar tudo fora, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Tipo, cara, não tô muito satisfeito aqui neste lugarzinho onde eu tô. Mas será que é realmente porque eu não gosto mais da arquitetura?
Ou será que eu posso me reencontrar em outro lugar aqui da arquitetura? Ou, sei lá, vamos lá, nem tudo são flores. Pode ser que um dia a gente olhe e diga assim, cara, eu amo yoga, mas dar aula tá muito cansativo para mim, sei lá, vamos supor. Será que eu não posso me redescobrir dentro do yoga como profissão em outro lugar? Então, eu acho que isso também é sempre assim, olhar, não precisa necessariamente de um dia para a noite largar tudo, né? Mas eu acho que a coisa mais importante que eu vejo é começar a olhar para os lados. Isso aí. Né? Quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, começa a olhar para os lados, começa meio que olhar para. Ontem uma aluna minha me falou os sinais que aparecem para ti, porque às vezes o sinal tá ali e a gente também não tá enxergando, né? E tu tá tão aqui também no automático, né? Tipo, preciso vir aqui, preciso bater o ponto, preciso fazer essa tarefa, e tu não abre, assim, né? Eu ia dizer, assim, que o que eu diria pra quem não tá realizado, né? É faça yoga. Desculpa, mas eu vou ter que falar isso. Porque é isso, assim, as pessoas, elas, infelizmente, eu já falei também 500 vezes aqui, mas as pessoas, elas vivem muito no automático e às vezes, ou muitas vezes, elas estão num trabalho porque disseram para ela que ela tem que trabalhar naquilo, que ela vai ser realizada se ela trabalhar naquilo, que é aquilo que vai dar dinheiro e carreira e futuro, né? Eu acho que antigamente era muito assim, os nossos pais, né? Tu tem que entrar numa empresa e trabalhar a vida inteira, 20 anos, 50 anos, né? E hoje em dia não é mais assim, a gente não precisa, né, viver assim com essa visão, né? Claro, se quiser, se gosta, beleza, mas é que a gente tá falando aqui de quem não está realizado. Então, se abrir e começar, é isso que tu falou, olhar para os lados, né? Olhar para os lados e pensar e daqui a pouco começar aí sim, praticar um yoga e para poder o que primeiro olhar para dentro, entender assim, esse trabalho então ele não tá mais fazendo sentido para mim. Por quê? O que tá me incomodando? O que nesse lugar, nesse ambiente, né? O que essa rotina que eu tô fazendo não tá legal? O que a pessoa que eu trabalho, tipo, sei lá, se tem um chefe, né? O que esse chefe faz que não me deixa feliz, né? E começar a partir desses questionamentos, eu acho que a pessoa, ela consegue, assim, né? Pensar, não, então vou... Ou procurar mudar de área, que nem tu falou, que poderia ser simplesmente mudar de área, ou vou procurar outro emprego, vou procurar outro lugar, outra carreira, que seja. E isso que tu falou é muito legal, assim, nunca é tarde, né? Sim. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já me peguei várias vezes, eu tô com 42 e ainda tô aqui construindo alguma coisa, porque, né, assim, na verdade a gente tá sempre construindo, né? Tudo bem. Mas às vezes eu olho lá e tem uma amiga lá que tá na arquitetura lá ainda, tá lá e tal. E eu, putz, eu já saí da arquitetura, já fui pro design de estamparia, já fui pra uma agência de comunicação, agora tô no yoga e tipo, e tudo bem, né? E tá tudo bem, porque eu acho que a vida, a gente tem, é isso que tu falou, a gente tem uma vida pra viver várias coisas. Né? E eu acho que o que tu falou, Jana, que é dos nossos pais, né, da carreira, nós fomos a geração que viveu nesse meio do caminho, né? Porque a geração mais nova já não tem esse pensamento. Não. E a nossa geração ela teve que quebrar com isso. E aí eu acho que isso que dá muito medo, né? Tipo, eu tô com 44, então assim, dá muito medo, né? É quebrar todo esse ciclo, assim. E eu acho que é isso que tu falou, a gente vai estar sempre se reconstruindo, né? Então, e antigamente se vivia menos, né? A gente tem que lembrar disso, se vivia menos, se vivia menos, se aposentava, então era mais fácil também ficar no mesmo trabalho a vida inteira, né? Hoje, quantas Janas não existem ao longo do tempo que a gente espera viver, né? Maravilhoso, né? Então, eu acho que é isso, assim, que a gente tem que pensar. E o quão rico isso pode trazer pra nossa vida, né? Porque se tu ficar no mesmo emprego a vida inteira, pô, quantas experiências tu vai viver no mesmo emprego? Tudo bem, pode ser ali, né? Mudou de chefe, mudou de lugar, mas assim, não vai ter muitas possibilidades ali, né? Então, eu acho que é se dar essa oportunidade também de poder viver. Claro que, né, que tem os medos, as frustrações, as inseguranças, mas é isso. E quando tu fala até também, né, Mari, de uma vez lá atrás a gente falou sobre isso, sobre assim também se reposicionar na área, digamos, no nosso caso, no yoga agora, né? Lá atrás não, há um tempinho assim, eu, por exemplo, decidi que eu não dou mais aulas que nem tu tem no Pulsa, né? Que são aulas semanais, que a pessoa vai lá e faz um plano. Eu não tenho mais isso, eu faço só eventos, por exemplo. Porque aí eu pensei, essas aulas, elas não tão, sei lá, não tá bom pra mim esse formato. Então vou achar um outro formato.
né? Então, que aí eu encontrei de fazer essas práticas mais, assim, tipo, digamos, mensais, né? São aulões, que eu chamo. E agora também tô tentando entrar um pouco no digital. Estou no digital já. Que dá muito trabalho, mas também como um outro posicionamento no yoga, né? Então eu também tô assim nesse lugar do yoga, mudando um pouquinho de posição, mas ainda dentro do yoga, porque para mim o yoga eu acho que é o lugar que eu quero e desejo trabalhar até o último dia da minha vida. Então, a gente tá quase indo pro final, mas ainda tem uma pergunta para te fazer, que é assim, como fortalecer a confiança e lidar com as críticas externas? Essa parte é difícil, né? Essa É aí difícil. Como tu disse, praticando yoga é uma forma. Nós já estamos aqui só vendendo nosso peixe. Praticar yoga é uma forma, mas eu acho que é que lidar com crítica é algo muito difícil, né? Daí isso eu acho que a idade vai. Com certeza. Que chega uma hora que tu diz assim, tá, gente, é isso, entendeu? Crítica a gente vai ter. Se a gente fizer, se a gente não fizer, porque não tem como agradar todo mundo, né? Exato. Então, assim, eu acho que essa é a forma que hoje eu enxergo muito as críticas, assim, não tem como agradar todo mundo, vai ter o aluno que vai gostar mais da aula da Jana, vai ter o aluno que vai gostar mais da minha aula, vai ter o aluno que vai gostar da aula da fulana, e é assim, né? São quantos métodos a gente tem? 1 milhão de métodos, 1 milhão de professores, então assim, é isso, né? Tem aquele aluno que não quer ir para a Índia, tem as pessoas que querem voltar para a Índia, né? Então assim, né? Então eu acho que é isso, assim, é quando a gente enxerga que a gente não vai agradar todo mundo, eu acho que as críticas são mais... nos trazem menos importância. Assim. Exato. Não que a gente ainda não olhe para isso, né? Claro. Eu acho que tem sempre um lado para olhar para a crítica e tentar ver se peraí. Eu sempre fui uma pessoa que aprendi com as críticas, mas eu também sempre, antes do yoga, eu me punia demais pelas críticas, né? Hoje eu olho para elas e entendo se ela faz sentido, então é ok. Daí a gente realmente olha para aquilo ali, tenta mudar, tenta melhorar, porque eu acho que também a gente tá aí para isso, né? Para tentar. Eu acho que isso que tu falou, né? A maturidade, ela traz muito isso, com certeza, né? Da gente não ficar se preocupando com o que os outros acham, o que os outros pensam, com o que, né? É isso, que vão nos criticar, não vão nos criticar. Mas eu acho também que a nova geração, eles estão bem mais autênticos, sabe? Assim, bem mais, como a gente falou, né? Eles estão muito mais à frente, porque é isso, eles têm um mundo de possibilidades. Não, novas também, né? Assim, mas assim, que eles realmente, assim, eu vejo pela Eva, assim, né? Que tem 9 anos, a minha filha, quase 9. Que é assim, tô nem aí porque tu tá pensando, né? Enfim, por mais que em alguns momentos aconteça também uma certa insegurança, obviamente, mas eu acho que a nova geração, eles são bem mais autênticos, assim. Então, eu acho que o yoga ajuda, sim, a gente se preocupar menos com as críticas externas, porque a gente está se preocupando com as nossas próprias críticas, que a gente já faz com a gente mesma, né? Então, as externas, elas até, não que a gente não se preocupe, mas elas vão ficar em segundo plano, porque a gente está olhando pra gente, pro nosso foco interno, né? Quando o yoga faz isso. E aí, fala um pouquinho só, agora sim, a última pergunta, desculpa. Tinha mais uma. Recursos, cursos ou práticas que te ajudaram, além do yoga, na transição de carreira. Bom, tu falou já da astrologia. Não sei se te ajudou, mas... Não, a astrologia não foi algo que eu bati muito, assim... Mas eu me lembro que eu comecei muito com um curso, na época o Mindfulness era muito pouco difundido, né? Foi por isso que eu disse, comecei com a meditação, porque daí o Mindfulness, na época, ele era bem meditação, ele era algo, assim, focado nisso. Hoje, ele foi para um outro caminho também, aí, né? Mas isso foi algo, assim, que despertou em mim todo esse desejo de ver algo mudando, porque eu vi muita diferença na meditação, foi algo, assim... questão de meses, né? Tu percebe muita diferença mesmo. E, claro, eu passei por alguns processos, assim, eu fiz um trabalho com 2 psicólogas, uma época, bem antes do yoga, né? Então, para tu ver como, assim, sempre existiu uma inquietação, digamos assim, né? Com a arquitetura.
Mas eu já tinha feito esse trabalho com elas, então já tinha, assim, eu estava sempre olhando para os lados, como eu falei antes, entendeu? Então, isso sim. E aí, com certeza, os cursos de yoga, mas isso não foi o que. Isso foi o que me ajudou na nova profissão, Uhum. né? A minha primeira formação, sim, foi o que me impulsionou a sair, Claro. né? Mas o resto foi isso, assim, né? E aí eu vivia fazendo essas. E eu gostava muito de ir em palestras, até de arquitetura, assim, mas eu sempre, para tu ver, mesmo dentro da arquitetura, eu sempre buscava essa coisa do bem-estar, né? Uhum. Tipo, algumas coisas me marcaram, assim, de bem-estar, de olhar para o mundo, Uhum. né? E não só nesse contexto tão pequenininho, assim. Sim. E aí são coisas que eu acho que aos pouquinhos iam despertando, assim, esse olhar mais amplo, né? Sim. Que é engraçado, porque ele, ao mesmo tempo que é interno, ele também vira muito grande, assim, Sim, né? Ele se sim. abre muito para o mundo, Sim. né? Então, eu acho que tá muito relacionado com isso, assim. Pra mim, o que mudou, assim, o que me ajudou nesse processo foi a maternidade. Imagina. A Que fala, a maternidade. maternidade, ela muda a nossa vida, assim, de cabeça para baixo, né? Então, foi a maternidade que me fez mergulhar mais. Eu já fazia yoga antes da Eva, mas que me fez mergulhar mais fundo no autoconhecimento, mais fundo no yoga, e daí foi que, assim, putz, é isso aqui. Então, o meu caso foi a maternidade. E agora sim, a gente está indo para o nosso último quadro do VidaCast, que se chama Recomendações da Alma. E eu vou pedir mais uma vez para você que está aí curtir e compartilhar o nosso episódio. Que a gente só falou sobre yoga, não era esse tema, mas a gente só falou sobre yoga. Tô brincando, o tema é sobre transição de carreira, mas a gente trouxe aqui como o yoga ajudou sim e ajuda sim muito nesse processo. Então, Mari, eu quero que tu nos traga uma dica de filme ou série. Então, eu pensei um pouco sobre isso. E é um filme até bem recente, tá? Mas que me marcou muito, porque eu assisti alguns na mesma temática, mas esse me marcou mais, que é o Niade. Que é ela é uma nadadora profissional que com 60 anos ela resolveu fazer a travessia Cuba-Flórida. Ai, maravilhoso. Né? Então, esse filme, enfim, assim, ele me impactou bastante. Ele não entrou na minha transição de carreira, né? Não foi ele que me impactou nisso, mas ele me impacta justamente no que eu falei antes. A gente tá vivo até morrer. Maravilhoso. Né? Então, assim, nunca é tarde. Claro que ela foi bem ousada. Bem ousada, né? A coragem dela. Esse filme é muito maravilhoso. Incrível, assim, muito. Né? Mas eu acho que é isso, assim, tu pode, né? Tu tem 60 anos, mas tu ainda tá vivo, tu ainda pode. Se tu tiver condições, teu corpo tiver condições, tua cabeça tiver condições, que bom que a gente, né? Dá pra fazer, né? Então, eu acho que esse filme, assim, me trouxe muito essa... Esse filme é muito legal, muito legal. Eu vou deixar a descrição aqui no episódio das nossas indicações. Vou indicar o meu agora. A minha indicação é Um Senhor Estagiário. Não sei se já assistiu. Não assisti. Mas é muito bom esse filme. É com o Robert De Niro, onde ele era um aposentado e aí ele é contratado num escritório para ser estagiário. Então, é um escritório lá até bem moderninho, com vários jovens, óbvio, né? Então, assim, é muito também para mostrar como não existe idade. Então, a qualquer momento, tu pode sim fazer uma transição de carreira e tu pode sim e vai com certeza aprender coisas novas, com pessoas novas, em ambientes novos. Então, esse filme é muito legal, além de ser o Robert De Niro, que eu adoro ele, acho que ele é um super ator, assim, né, enfim. Então, eu indico esse, Um Senhor Estagiário, bem descontraído, bem legal, para falar um pouco sobre isso, sobre as possibilidades eternas que temos para transitar de carreira. E agora, uma dica de livro. Bom, dica de livro também não foi algo que foi para a minha transição, né? Mas foi um livro que eu li logo no início da pandemia, assim. Hoje ele tá bem falado, na época, assim, acho que quase ninguém conhecia ainda, pelo menos não aqui em Porto Alegre, no meu entorno, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro eu acho que ele é incrível justamente por isso, assim, para entender, né? Tem uma frase, posso até falar meio errada, ela que me desculpe se eu falar algo um pouquinho errado, assim, mas que ela fala algo do tipo que a gente morre como a gente viveu. Então, se a gente viveu sem sentido, a gente vai morrer. Não tem como a gente morrer com sentido.
né? Então eu acho que é isso, assim, muitas vezes a gente vê também essa busca do propósito, né? Como se fosse algo do além, né? Como se assim, tipo, viesse lá do universo, vai vir o meu propósito de vida. E não necessariamente, o sentido é a gente que dá. Né? Então eu acho importante a gente dar um sentido para nossa vida, né? E aí esse livro fala muito disso, assim, dos arrependimentos das pessoas que estão ali, o livro sobre cuidados paliativos, né? Mas ele fala muito sobre os arrependimentos das pessoas ali já que estão nesse lugar, né? quase morrendo. E a maior parte dos arrependimentos eu queria ter passado mais tempo com a minha família, eu queria ter tido mais tempo de qualidade, né? De não ter ido atrás de sonhos, assim, de desejos, e não tô falando de desejos materiais, assim, desejos geralmente a gente traz pro material, né? Mas eu acho que esse livro é incrível. Muito maravilhoso, vale cada página, eu amo esse livro. E eu vou indicar um que chama A Entrega Incondicional, do Michael Singer, que ele tem um outro livro também maravilhoso, que é o Alma Indomável, que também indico, mas ainda não trouxe ele em nenhum episódio aqui pra indicar. Mas esse livro do Entrega Incondicional, ele fala um pouquinho, assim, ele era um jovem, assim, não tão jovem, mas jovem, que queria ir pra floresta meditar, né, assim, ele teve a oportunidade de ir lá meditar, mas a vida foi trazendo outras coisas para ele, outras oportunidades, que até isso que tu falou, de olhar pro lado, assim, né? E às vezes a nossa cabeça, ela fica assim, não vou fazer isso, não vou aceitar aquilo, não vou, né, experienciar tal coisa. E nesse livro ele fala muito assim, deixar a vida nos surpreender, sabe? Então, entregar para que a vida também nos traga coisas, né, momentos, experiências, e a gente aceitar. Tipo, até tem um trecho assim, tipo assim, tentar não dizer não para as coisas, sabe? Assim, para várias coisas, que às vezes a gente fica, a primeira coisa que vem na cabeça, não vou aceitar esse convite, não vou fazer isso. Então esse livro ele traz muito isso, né, de entregar um pouco. Então indico, vou colocar aqui na descrição do episódio. E antes de eu terminar com uma reflexãozinha daqui, eu quero que tu fale os teus contatos, como é que as pessoas podem fazer aulas contigo, conhecer o teu espaço. Bom, é pelo Pulsa, né? Geralmente a gente pega os contatos por lá, que é Pulsa Yoga. Tô eu e mais 3 professoras lá, então todo mundo vai ser bem-vindo para fazer aula com a gente. Aquele lugar maravilhoso. Eu sou suspeita para falar. Ele é mesmo. Em breve quero programar mais um refúgio materno lá. Isso. Já bota lá na agenda do Pulsa. Tá. Então, para quem não sabe ainda, se você está assistindo esse episódio e ainda não sabe, que eu tenho um programa que se chama O Corpo Pede Calma, que é um programa online onde tem aula de yoga restaurativo, guia de posturas restaurativas e muitos áudios simples para você incluir na sua rotina, meditação, relaxamento, playlist exclusiva. E eu dou também, como já falei aqui, algumas vivências presenciais. Muito provavelmente em breve nós vamos bolar alguma lá no Pulsa, aqui em Porto Alegre. E também eu tenho um retiro que vai acontecer em maio, lá em Garopaba. Todas as informações vão estar aqui na descrição desse episódio. E eu vou terminar então com uma reflexão desse livro que fala sobre a prática da entrega acontece em 2 etapas muito distintas. Primeiro, você abre mão das reações pessoais a gostos e aversões que se formam dentro da mente e do coração. Em segundo lugar, com a clareza que resulta daí, você simplesmente olha o que está sendo pedido pela situação que se desenrola à sua frente. O que você faria se não tivesse sendo influenciado pelas reações de gosto e aversão? Então é isso, obrigada, é isso, Mari. Obrigada. Um tchauzinho ali na câmera do meio. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.